Você já ouviu falar nas famosas canetas emagrecedoras? Elas se tornaram febre nas redes sociais, prometendo emagrecimento rápido e sem esforço. Mas será que essa solução mágica é realmente segura? E o que pode acontecer quando alguém usa sem prescrição médica? Eu sou Ingrid Machado e hoje aqui no Viver Bem, com a ajuda de um endocrinologista, vamos falar sobre os riscos do uso indiscriminado das canetas emagrecedoras. Hoje vamos falar sobre um tema que tem gerado muita curiosidade: as chamadas canetas emagrecedoras. Elas estão famosas porque prometem emagrecimento rápido, mas muita gente ainda não entende exatamente o que são e como funcionam. Para começar, estamos aqui com a doutora Ana Márcia do Nascimento Aragão, que é especialista em endocrinologia da Unimed Fortaleza e vai explicar para a gente o que são as canetas emagrecedoras e de que forma elas atuam no corpo. Doutora, seja muito bem-vinda ao canal Viver Bem. Muito prazer, Ingrid, e agradeço pelo convite. Para começar, o que são as canetas emagrecedoras e como elas atuam no corpo, doutora? Bom, Ingrid, então as chamadas canetas emagrecedoras são medicamentos subcutâneos que trazem substâncias como a semaglutida e a tisepatida. Então, como funcionam? A semaglutida funciona como um hormônio que nós já produzimos, chamado GLP-1, que significa, então, peptídeo 1 semelhante ao glucagon. Como nosso organismo produz? Então, quando nós comemos o alimento, ao chegar no intestino, então, o nutriente, que pode ser a proteína ou a glicose, então, estimula no intestino as chamadas células L, que vão produzir, então, esse hormônio, que tem vários benefícios. Então, entre eles, a secreção da insulina estimula o pâncreas a produzir insulina e melhora a sensibilidade à insulina, reduz o apetite e também diminui um hormônio chamado glucagon, certo? Que é um hormônio que aumenta a glicose pós-prandial, tá? Então, qual a diferença? Então, se nós produzimos, por que utilizar uma medicação, né, que tem a mesma função? Porque quando nós produzimos esse hormônio, ele dura pouco tempo, rapidamente ele é degradado. Então, ele dura em torno de 1 a 2 minutos aproximadamente. Então, essa medicação dura em torno de 1 semana, porque ele é resistente a essa degradação, certo? E a tisepatida? A tisepatida funciona como uma duplação. Então, além de também funcionar como GLP-1, também funciona como mais outro hormônio, que é o polipeptídeo insulinotrópico dependente de glicose, chamado GIP. Então, que tem os mesmos benefícios do GLP-1, mas mais outro benefício que é a regulação da gordura no tecido adiposo. Então, em alguns estudos mostrou um resultado um pouco mais expressivo. E é importante lembrar que essas medicações elas foram inicialmente desenvolvidas para pacientes com diabetes tipo 2, como foi visto que tinha uma excelente ação em reduzir o peso, excelente benefício, eficácia, então também passou a ter essa indicação em bula para redução do peso. Compreendi, doutora. Agora eu acho que a gente pode falar sobre os 5 maiores riscos que as pessoas correm ao usar essas canetas de forma indiscriminada. Pode ser? Claro, vamos lá, Ingrid. E para começar, a gente sabe que muitas pessoas usam sem prescrição médica. Quais são os riscos disso? Bom, Ingrid, então vamos para o primeiro risco. Essas medicações, apesar de serem muito eficazes, também podem apresentar efeitos colaterais. Quais são? Por exemplo, náusea, vômitos, diarreia, constipação. Mas existem alguns riscos que são ainda mais importantes. Por exemplo, risco de pancreatite. Apesar de que em alguns estudos houveram casos, poucos e leves, mas é importante orientar o paciente que se ele apresentar sintomas, por exemplo, do abdominal, então ele descontinuar naquele momento a medicação e procurar assistência médica, conversar com o seu médico. Além disso, nós sabemos que a redução do peso pode, por si só, causar, por exemplo, cálculo na vesícula biliar. Então, com acompanhamento médico,
vai ser identificado se vier a surgir, certo? É importante também lembrar que, com essas medicações, podem inicialmente causar um pouco de náusea, como eu falei, e vômitos. Então, se o paciente não tiver uma boa hidratação, pode causar o quê? Insuficiência renal aguda, por exemplo. Então, ou seja, um problema nos rins. Então, é muito importante esse acompanhamento e podemos pontuar também, por exemplo, é importante ter o acompanhamento nutricional, por quê? Para não haver uma perda também de massa muscular, o risco de sarcopenia, inclusive. E é importante lembrar também o check-up antes, uma avaliação médica, por quê? Se o paciente iniciar a medicação por conta própria, e se ele já tiver antes, por exemplo, diagnóstico de anemia, de déficit de alguma vitamina, então ele iniciar a medicação e sentir algum sintoma de fadiga, de indisposição, poderia concluir que fosse da medicação, mas na verdade não seria. Seria uma outra causa que não havia sido avaliada antes. Ou seja, doutora, este não é um enjoo ou vários sintomas que foram citados que podem ser passageiros. Realmente pode ser complicação do uso indiscriminado. Exatamente, Ingrid. E vamos lembrar também agora o segundo risco, que são as contraindicações. Então, por exemplo, pacientes que têm um histórico de pancreatite crônica, pacientes que têm um histórico familiar ou pessoal de câncer medular da tireoide e gestantes não podem fazer uso dessas medicações, ou seja, está contraindicado. Então, sem o acompanhamento médico, sem essa avaliação, o paciente nem sabe se faz parte desse grupo de risco. E é importante lembrar para as mulheres que receberam a indicação e a prescrição da medicação, conversarem antes com sua ginecologista sobre o uso do melhor método contraceptivo. Além disso, também é importante a gravidez planejada. Então, receber a orientação da ginecologista, pois quando for planejar engravidar, suspender a medicação por determinado período antes. Faz sentido, doutora. Agora, tem gente que acredita que está acima do peso apenas porque não consegue manter uma dieta. Mas esse excesso pode ser um sinal de muitos outros problemas de saúde também, não é mesmo? Exatamente, Ingrid. Esse é o terceiro risco, é o diagnóstico incorreto. O aumento do peso pode estar ligado a distúrbios hormonais, metabólicos, psicológicos. Então, por exemplo, um paciente que tem uma alteração da tireoide, digamos, uma diminuição da função da tireoide, chamado hipotireoidismo. Então, essa poderia ser uma causa. Então, sem um acompanhamento médico, não haveria esse diagnóstico e a caneta não resolveria isso. Então, é como tratar uma febre sem saber a causa. E também tem o perigo da dosagem e aquisição da medicação por terceiros, não é? Sim, Ingrid, o quarto risco é a dosagem errada ou a aquisição de um produto falsificado. Então, muito importante que seja feito o acompanhamento para que haja um aumento progressivo e personalizado da dosagem. Então, ou seja, chamamos de um escalonamento da dose. E comprando sem receita médica, existe a chance de o paciente adquirir um produto falso, ou seja, que possa ter na sua composição substâncias impróprias e prejudiciais, por exemplo, até ao fígado, aos rins do paciente, sendo um risco à vida mesmo do paciente. Doutora, eu creio que o maior risco é quando a pessoa usa a caneta sem mudar o estilo de vida. Confirma? Isso, Ingrid. Então, podemos pontuar o quinto risco, que é o reganho de peso. Então, sem acompanhamento adequado, nutricional, sem mudar o estilo de vida, então o peso pode sim voltar, e muitas vezes com juros. Então, é muito importante o acompanhamento multiprofissional e manter a alimentação adequada, saudável, nutritiva e manter também a atividade física regular com recomendação pelo menos 180 minutos por semana. Ou seja, doutora, não é sobre a caneta milagrosa, mas sobre o tratamento seguro e o acompanhamento médico. Perfeito, Ingrid. O acompanhamento multiprofissional é o que garante resultados reais e duradouros, sem colocar a saúde em risco.
E aproveitando esse ponto, eu quero deixar um convite especial para você, cliente Unimed Fortaleza. Aqui você pode contar com um modelo de saúde integral, que oferece acompanhamento completo e personalizado. Além do check-up, você tem à disposição uma equipe multidisciplinar preparada para ajudar na mudança de hábitos e no cuidado com a sua saúde de forma duradoura e segura. Doutora, amei o nosso papo e interação e acredito que o pessoal de casa também conseguiu absorver as informações necessárias sobre o uso das canetas emagrecedoras. Muito obrigada pela sua participação, doutora. Perfeito, Ingrid. Espero ter contribuído com as informações e agradeço pelo convite. E aí, gostaram do episódio de hoje? Agora já está todo mundo sabendo sobre os riscos de utilizar as canetas emagrecedoras sem acompanhamento médico, não é? Fiquem atentos e o nosso vídeo está chegando ao fim. Mas se você gostou desse conteúdo, deixe seu like e se inscreve no canal. E também comenta aqui para a gente saber quais temáticas e assuntos vocês gostariam de ver nos próximos vídeos. A participação de vocês é muito importante para a gente. Não esquece também de acionar o sininho para o YouTube avisar quando chegar novo vídeo. Um beijo e até o próximo!